Fala pessoal, boa noite, dando início a mais uma live aqui no perfil, né? Dessa vez aqui diretamente do Instagram. As nossas lives normalmente são feitas, né? Ou pelo menos ultimamente tem sido feita no meu canal no YouTube, mas dessa vez vai estar sendo realizada aqui diretamente no Instagram, mas depois a gravação vai ficar disponível para quem quiser assistir ou reassistir novamente lá no canal no YouTube. Então, desde já, sejam bem-vindos. Quem está entrando aí ao vivo agora. O tema dessa live vai ser emburrecimento programado. Não necessariamente eu vou seguir o que o livro, né, que tem esse título também trata totalmente, mas compartilhando também várias outras recomendações de livros, conteúdos, para falar sobre algo que está cada vez mais escancarado diante de todos nós. Então, desde já, boa noite para quem está entrando aí, Josi, Ceci, Patrícia, boa noite, sejam bem-vindas, que Deus abençoe a vida de vocês e espero que essa live abençoe a vida de vocês também, as edifique, né? E os edifique também aos homens, aos pais aí, professores que estiverem acompanhando também, os edifique e os abençoe e que a gente se levante como pais, como mães, como professores para combater esse mal que infelizmente tem estado tão evidente que até mesmo pessoas não cristãs têm percebido isso. Só para vocês terem ideia do que eu desejo falar aqui, o tema dessa live é emburrecimento programado e o subtítulo dessa live, desse assunto que eu quero tratar com vocês aqui, é por que e como as próximas gerações serão cada vez mais burras, idiotas e superficiais. Pode ser pesado um pouco nessa palavra burra, idiota e superficial, mas a gente tem que reconhecer que cada vez mais está ficando assim. Não sei se vocês têm essa impressão, principalmente quando a gente acompanha as notícias, e notícias que são, para pessoas inteligentes, tão claras. Por exemplo, que a grama é verde, que o céu é azul, são tão claras, né? E tão óbvias, mas que para cada vez mais e mais pessoas, coisas que, pelo menos há alguns anos atrás, ou para pessoas inteligentes que usam o cérebro que Deus lhes deu, é tão óbvio, mas para cada vez mais pessoas, certas coisas que são tão óbvias, são verdades estabelecidas, independentemente da ciência. Por exemplo, o céu permanece sendo azul, independentemente dos cientistas. A grama permanece sendo verde, independentemente de cientistas, jornalistas ou do que for. E várias outras coisas são verdades tão óbvias e tão simples, mas ainda assim nos nossos tempos a gente percebe que as pessoas ignoram, distorcem tudo isso, ou mesmo vivem praticamente numa realidade paralela. E é interessante, o primeiro artigo que eu gostaria de citar aqui é um artigo da revista Super Interessante. Deixa eu só verificar a data aqui. Já faz alguns anos que foi disponibilizado, mas o nome do artigo é A Era da Burrice, do dia 24 de setembro de 2018. É interessante que esse artigo ele já começa a introdução dizendo o que eu tenho percebido, que muitos pais têm percebido e professores também. Vejam só, discussões inúteis, intermináveis e agressivas. Gente defendendo as maiores asneiras e se orgulhando disso. Pessoas perseguindo e ameaçando umas às outras, a gente vê isso muito na internet. Um tsunami infinito de informações falsas, distorcidas, que tem algumas verdades ali, mas que ao mesmo tempo tem várias mentiras também. Reuniões, projetos, esforços que dão em nada, isso no ambiente de trabalho, decisões erradas, no contexto político, líderes políticos que são literalmente imbecis e praticamente a gente não nota a presença de qualquer sinal de inteligência ali, né, na maioria deles. E de uns tempos para cá, parece que o mundo está mergulhando na burrice. Você já teve essa sensação? Talvez não seja somente uma sensação ou uma impressão sua ou nossa, né? Mas como eu estou dizendo a vocês aqui, estou trazendo um artigo de 2018 da revista Super Interessante. Existe também um artigo da BBC de 30 de outubro de 2020, ou seja, já mais recente. É esse artigo aqui, ó. Geração digital.
porque pela primeira vez filhos têm o QI inferior ao dos seus pais. Vale a pena vocês darem uma lida nesse artigo aqui da BBC. Então, já trouxe um artigo para vocês. Para quem for assistir depois a live no YouTube, eu vou colocar lá na descrição os artigos e os livros recomendados também para dar o embasamento, para vocês verem o embasamento dessa live aqui, desse tema que eu estou trazendo para vocês aqui. Mas se vocês pararem para observar ao redor de vocês, acompanhando as notícias, acompanhando a internet e até mesmo conversando com as pessoas, né, principalmente com os jovens, com os adolescentes, com as crianças dos dias atuais, tem alguns perfis na internet e aqui no Instagram que são bem interessantes, que tem um perfil de um rapaz que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele sai fazendo perguntas bastante comuns e que, via de regra, se a gente estuda geografia, português, matemática, ciências, enfim, a gente deveria saber. Por exemplo, em qual continente fica o Brasil? Em qual continente, por exemplo, dado o assunto atual, né? Em qual continente está o país de Israel? Está a chamada Palestina? Está a faixa de Gaza? E por aí vai. Mas quando a gente observa o perfil, depois eu vou tentar ver o perfil desse rapaz para compartilhar aqui os vídeos que ele faz. Ele sai na rua e sai entrevistando vários jovens, adultos, crianças e fazendo perguntas simples, pessoal. Perguntas óbvias. Qual o nome da galáxia que está o sistema solar? São perguntas simples, mas as pessoas demoram tempos para responder ou respondem totalmente errado. E hoje em dia nunca foi tão fácil, a gente vive na chamada era da informação, mas nunca foi tão fácil de enganar as pessoas. A ponto que recentemente teve um cientista que ele compartilhou uma foto de um salame, ou de uma calabresa, né? No perfil dele no Twitter, atualmente chamado Rede X, né? Ele compartilhou essa foto lá e alegou que era foto de uma estrela. Várias pessoas acreditaram, várias pessoas compartilharam e por aí vai. Meses depois, ou foi semanas depois, ele revelou que não era foto de nenhum astro ou corpo celeste astronômico, né, em outra galáxia, em outro sistema planetário, enfim. Era simplesmente a foto de uma comida, a foto de um salame. E ele fez esse teste, né, justamente para mostrar como as pessoas são facilmente manipuladas, e principalmente nessa era que a gente vive, que é a era da informação, que facilmente a gente tem acesso a todo e qualquer tipo de informação, facilmente a gente pode e consegue verificar se algo é verídico ou se algo é falso, se algo tem algum pingo ou algum resquício de verdade ou se algo foi totalmente manipulado, mas ainda assim a gente facilmente cai em qualquer asneira, em qualquer fake news, em qualquer mentira. E a gente, no ambiente escolar e no ambiente acadêmico, aceita tudo que é jogado aos nossos ouvidos e nas nossas mentes, como se o nosso cérebro e a nossa cabeça fosse um grande pinico ou um grande lixeiro. Hoje em dia se fala tanto de criarmos, né, pessoas e alunos pensantes e críticos, mas cada vez mais o que a gente vê são pessoas burras, são pessoas idiotas, são pessoas que não usam o cérebro para pensar, não usam aquele recurso que Deus deu tanto a nós como deu no passado a Galileu, a Newton, a Faraday, a Johannes Kepler e a todos os grandes cientistas do passado, e que eles fizeram todas as proezas e descobertas, invenções e contribuições que deram. Há homens como, por exemplo, Arthur Conan Doyle, que escreveu essa série de livros aqui, ó, e criou esse personagem fantástico chamado Sherlock Holmes. Para quem já leu aqui os livros dele, ou já assistiu os filmes que se baseiam no personagem dele, é de ficar com a boca aberta mesmo, o queixo caído, de tão impressionante que é o raciocínio foi o raciocínio e a mente desse autor para criar um personagem tão fantástico e um personagem tão cativante, que nos cativa justamente pela inteligência, que nos cativa porque justamente é um personagem que ele não tem superpoderes, ele não tem nada de tão fantástico assim, simplesmente ele usa a inteligência. E se a gente pensa num personagem assim que é Sherlock Holmes, quanto mais no autor e no criador de Sherlock Holmes,
que inclusive baseou esse personagem numa pessoa real, que era um colega dele que era médico, que praticamente tinha a mesma forma de pensar, o mesmo raciocínio lógico do personagem em questão também. Fora outros livros que ele escreveu, como O Mundo Perdido também, que trata sobre dinossauros, Amazônia, enfim, várias coisas aí de ficção científica e aventura que é simplesmente fantástico. Tem Júlio Verne também, que é outro autor fantástico, que escreveu várias e várias obras de ficção científica. Aí você pensa, aonde é que a gente começou a perder isso? Quando é que a gente começou a perder esses grandes gênios da literatura, da ciência, da tecnologia e por aí vai? E cada vez mais a inteligência começou a ir declinando, cada vez mais a inteligência começou a ir diminuindo. Não é simplesmente algo que a gente só possa constatar e observar que acontece hoje, seja através da internet ou de tudo à nossa volta, mas é algo que já vem ocorrendo há séculos, por assim dizer, há milênios, por assim dizer. Mas antes da gente entrar profundamente no assunto dessa live, eu gostaria antes da gente tratar sobre o que é inteligência, né? Basicamente, a gente vai encontrar várias definições sobre o que é inteligência na internet, no dicionário e tudo mais, mas praticamente todas elas vão entrar num consenso que a inteligência vai envolver justamente essa capacidade humana, não somente de consciência, né, de ter consciência de si próprio, mas também raciocinar, imaginar, aprender, memorizar e várias outras capacidades cognitivas que são próprias a nós seres humanos, que os animais não têm, que as plantas não têm e que mesmo as tecnologias que nós temos criados, como a chamada inteligência artificial, também não têm e nunca terá. Como é o caso da consciência, como é o caso da capacidade de abstrair, de imaginar, né, de pensar fora da caixa e várias outras capacidades aí que nós temos. Mas, além disso, da gente pensar sobre o que é inteligência humana, de encontrar essas várias definições que basicamente, juntando todas elas, a gente tem essa questão da consciência de si próprio, da consciência da sua própria realidade no seu entorno, da capacidade de imaginar, de pensar, de raciocinar, de adquirir conhecimento, ou seja, de aprender e memorizar, e as demais capacidades que basicamente todas elas, através dos nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, a gente adquire conhecimento do mundo ao nosso redor. E todo esse conhecimento, né, vai justamente para o nosso cérebro e o nosso cérebro vai processar tudo que acontece ao nosso redor, tudo que a gente vai vivenciando, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo. Tudo isso no nosso cérebro, na nossa mente e que vai tudo isso junto, né, formar e dar origem aí à nossa inteligência. E a gente bem sabe pelas escrituras que quando Deus nos criou, Ele nos criou não somente como meros seres vivos, como os demais seres vivos, animais e plantas, mas Ele nos criou de uma maneira totalmente diferenciada e nos criou com uma capacidade de inteligência tal que pudéssemos nos relacionar com Ele, que pudéssemos falar com Ele, aprender dEle, receber dEle e caminhar com Ele. Tanto que sempre na viração do dia, o que a Bíblia diz? O Senhor Deus sempre na viração do dia vinha conversar com Adão, vinha conversar com Adão e Eva, vinha instruí-los. Os nossos filhos, eles costumam aprender a falar conosco, com os pais, com as mães. E com quem Adão e Eva aprendeu a falar, senão com o próprio Deus? Com quem Adão e Eva aprendeu, né, sobre os animais, sobre os seres vivos, sobre o planeta Terra e várias outras coisas, senão com Deus, que é o nosso Criador e o nosso Senhor. Então a gente já parte desse ponto de partida inicial, onde a inteligência, né, é uma evidência que Deus nos criou e também é uma evidência, né, de algo que o próprio Deus colocou em nós, mas que reflete também algo que existe nele, a inteligência, a capacidade de pensar. E claro que tudo em Deus é sempre infinito. A inteligência de Deus é infinita, a criatividade de Deus é infinita, porque Ele é infinito em todos os seus atributos, enquanto que nós somos limitados. Mas ainda assim, a inteligência que Deus nos deu é algo incrível, é algo absurdo, né? Tanto que a gente é capaz de
fazer simples operações de matemática, como adição, subtração, multiplicação e por aí vai, e até mesmo criar naves espaciais para enviar, né, aos confins do universo. E várias outras coisas que nós somos capazes de fazer graças à inteligência que Deus nos deu. E alguns cientistas que estudam a inteligência, eles vão fazer várias teorias, definições aí, mas uma que eu gosto bastante é uma teoria de um pesquisador chamado Howard Gardner, ou não sei se a pronúncia está correta, mas basicamente ele criou uma teoria chamada teoria das múltiplas inteligências, ou das inteligências múltiplas. Basicamente são 8 tipos de inteligência de acordo com a teoria desse pesquisador, que são elas: inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência espacial, inteligência físico-sinestésica, inteligência interpessoal e intrapessoal, inteligência musical e inteligência naturalista. Cada um desses tipos de inteligência, eles vão abranger certas qualidades, certas habilidades, certas paixões, certas aptidões naturais também, bem particulares com cada um desses tipos. Por exemplo, a inteligência musical. Quando você pensa numa pessoa como Mozart, Bach, enfim, vários outros grandes músicos aí famosos, né, tanto do passado quanto pessoas do tempo atual, essas pessoas são de uma inteligência musical incrível. Por exemplo, eu não sou muito fã de Michael Jackson, mas haja vista o talento musical dele, artístico dele, fica evidente que ele tinha uma inteligência musical e em relação à arte, né, e a demonstração de arte incrível, incrível. E vários outros grandes nomes aí do passado, né, como eu citei aqui de Mozart e vários outros aí também, é uma inteligência musical extremamente grande. Por exemplo, o caso de Mozart aí, de ter ficado, se não me engano, surdo e de ouvir o som das coisas, né, praticamente encostando um pequeno instrumento junto do seu crânio aqui, ou do seu pescoço, ou perto do seu ouvido aqui, para sentir a vibração do instrumento musical ali, para sentir a vibração do som. Aí você pensa, como esse cara ainda era inteligente, como esse cara tinha uma inteligência formidável. Fora que você começa a pensar em outros nomes também para cada um desses tipos de inteligência, você pensa numa pessoa que tem uma inteligência interpessoal e intrapessoal, ou seja, uma inteligência que ele consegue entender a ele mesmo, consegue lidar com ele mesmo, tem uma inteligência emocional muito forte, muito bem desenvolvida e amadurecida, e também uma inteligência muito forte para entender e saber lidar com as outras pessoas. Aí você observa os grandes comunicadores, os grandes líderes, seja no mundo dos negócios, seja na área artística, seja na área política, enfim, todas essas grandes pessoas que conseguem ter aquele carisma, aquele poder de cativar as pessoas e conduzir após si vários seguidores, né, ou vários discípulos, enfim, conseguem prender a atenção das pessoas a tal ponto das pessoas amarem e gostarem deles, ao ponto de seguir eles, né, literalmente, é uma pessoa que tem essas duas inteligências muito bem desenvolvidas. Aqui no naturalista também, no lógico matemático, você pode pensar, por exemplo, Da Vinci. Da Vinci, né, e vários outros cientistas, tanto antes dele quanto depois dele, eram conhecidos como polimatas. O que era um polimata? Hoje em dia, praticamente, um médico, um simples médico, ele não sabe tudo de medicina. Ele passa 8 anos, né, mais ou menos, aí para se formar, para se tornar um médico. Mesmo após isso, tem que se especializar e, no final das contas, só conhece de fato o que é da área que ele se especializou. E, mais ou menos, algumas coisas de maneira geral, né, ou de maneira generalizada, para vocês terem ideia. E não somente na medicina, em vários outros campos do saber atualmente, praticamente os profissionais que se formam hoje em dia, eles se especializam. Por exemplo, a gente tem aqui um óculos. Um óculos, para não usar o exemplo de um notebook ou de um foguete. Mas a gente tem um óculos aqui. Não vai ter um profissional responsável por desenvolver todo o projeto do óculos, desenvolver cada peça do óculos aí, somente ele. Vai ter um profissional para desenvolver as hastes do óculos, a lente do óculos, cada pecinha do óculos, ou seja,
cada parte de um óculos, cada parte de um celular, cada parte de um notebook, de um foguete espacial, vai ser desenvolvido por milhares de profissionais que vão ser especializados em uma única parte desse projeto. Aí você olha para trás no passado e vai ver uma pessoa como Leonardo da Vinci. Pesquisem a história de Leonardo da Vinci. Você vai ver que ele era um polimata por excelência, por assim dizer. Ele dominava conhecimentos na área de medicina, anatomia, fisiologia, botânica, zoologia, e várias áreas da ciência, né? Mecânica, enfim, várias áreas que eu fico, meu Deus do céu, como é que esse cara era tão inteligente assim? Pintura, artes, você pensa como é que esse cara era tão inteligente assim? E por que hoje em dia a gente não tem mais pessoas, né? Artistas, profissionais, professores, pesquisadores, cientistas, tal como esses homens eram no passado? Isso significa alguma coisa. Isso dá sinais de que alguma coisa está acontecendo. De acordo com a teoria da evolução, nós evoluímos, né, de um ancestral comum com todos os demais seres vivos e também com os macacos. E no passado éramos burros e fomos nos tornando inteligentes. Só que quando você observa a história, quando você observa as evidências científicas, quando você observa pesquisas envolvendo essa questão da inteligência, o que se observa é um declínio. É uma queda drástica e absurda em tudo que se refere à inteligência humana. Só que, de acordo com o texto bíblico, ou seja, toda a história da criação, de modo geral e especialmente da criação do homem, toda a história da humanidade apresentada nas Escrituras e também toda a história de maneira geral, né? O que a gente observa é justamente que, no passado, as pessoas eram mais inteligentes. E o que se observa cada vez mais é as pessoas se tornando cada vez mais burras. Então, dentro dessa teoria do Howard Gardner, a gente tem esses vários tipos de inteligência e para cada uma delas eu poderia citar vários e vários nomes aqui. Mas só para vocês pensarem, né, a respeito de Leonardo da Vinci, ele era uma pessoa que dominava conhecimentos em várias áreas do saber, e não somente ele. Existiram vários outros homens e mulheres do passado que dominavam um conhecimento muito grande em várias, mas voltando aqui, mas voltando aqui, em várias áreas, pessoal. Aí tem essa inteligência linguística. Quando você pensa em inteligência linguística, eu fico pensando, poxa, eu já li todos os livros de Sherlock Holmes. E quando eu li pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus do céu, que negócio bom de ler. Que negócio realmente fascinante de ler. Que prendeu a minha atenção a tal ponto de eu ficar pensando por dias na história. E até hoje eu ficar lembrando e pensando, né, em como o autor ele criou uma narrativa, criou uma história tão fascinante ao ponto de prender a nossa atenção, de fazer a gente pensar em cada detalhe ali da história, em cada detalhe apresentado, em cada coisa que o personagem estava investigando. Por exemplo, para quem for ler esse primeiro livro aqui, que é Um Estudo em Vermelho, que é justamente o primeiro livro dessa série de histórias de Sherlock Holmes, vai achar bastante interessante como o personagem é apresentado e como o personagem ele usa do raciocínio lógico dele, dedutivo e indutivo, né, para perceber várias coisas sobre o personagem ali que é apresentado a ele, que é o médico Watson, que vai ser o companheiro dele aí de trabalho e de jornada aí ao longo das investigações dele. E você pensa, isso daqui é uma história, mas poderia acontecer na vida real? Poderia. E com certeza acontece, né? E fora que você pensa que como é a inteligência desses escritores assim que se tornaram tão famosos ao ponto dos livros deles cativarem tantas gerações, crianças, adolescentes, idosos, adultos, homens, mulheres e por aí vai. Você pensa num autor como C.S. Lewis, com as Crônicas de Nárnia, e não somente com as Crônicas de Nárnia, mas os vários outros livros que ele escreveu. Você pensa em J.R.R. Tolkien aí, escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit, tanto para quem já leu os livros dele ou está lendo, né? Eu no momento já li uns 3 livros dele, já assisti todos os filmes que são baseados nos livros dele.
você pensa quão fascinante era a inteligência desses homens, de não somente escrever bem, se comunicar bem e comunicar uma boa história cativante, ao ponto de cativar não somente pessoas do tempo deles, mas também até as nossas gerações, ou seja, de tudo que eles escreveram, atravessar o tempo, de tão belo, tão inteligente que era a escrita deles. Aí por isso que eu gosto bastante dessa teoria, né, sobre as múltiplas inteligências, porque de fato, quando a gente observa as pessoas, principalmente estuda as biografias, né, de pessoas do passado, a gente percebe claramente os pontos e as áreas que eles tinham destaque e as áreas que eles não tinham tanto destaque assim, como eles deram sua contribuição ao mundo, à humanidade, né, em áreas de maneira geral, né, generalizada algumas, como foi o caso de Leonardo da Vinci, mas também de maneira específica e com excelência. Se vocês forem parar para estudar as biografias aí de escritores famosos, cientistas famosos, políticos famosos, enfim, grandes líderes aí da humanidade, vocês vão ver como em cada um desses tipos de inteligência aqui, eles dominavam bastante algum desses tipos aqui específicos, ou mesmo dois ou três pelo menos. Então, sobre o que é inteligência, quais os tipos de inteligência, de acordo com essa teoria aqui que eu coloquei, são em torno de 8 pelo menos, e como ela é medida. Normalmente, o que se criou, né, para medir a inteligência foi o chamado teste de QI. De início, foi um teste criado somente para averiguar se uma criança tinha ou não algum tipo de deficiência mental ou intelectual, algum tipo de dificuldade, né, de aprendizado, enfim, era mais para avaliar isso. Depois esse teste foi sendo refeito, reinventado, modificado, ajustado, para ir avaliando várias outras coisas, mas principalmente avaliando a inteligência das pessoas. Claro que é algo que não é 100% preciso, não é 100% preciso. Algumas pessoas vão dizer que é 100% preciso, ou pelo menos preciso, mas ele não é 100% preciso. Que fique isso de destaque aí. Mas dá uma boa base, assim, para você avaliar o nível, né, o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa. Para avaliar, pelo menos chegar perto de avaliar, né, um pouco da inteligência das pessoas e do desenvolvimento da inteligência em cada grupo, em cada faixa etária, em cada público ali. Seja em crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, enfim, dá uma boa base para a gente medir, para a gente quantificar, para a gente ver como é que está o desenvolvimento intelectual ou a inteligência das pessoas. E conforme isso, né, a gente vai, desde que esse teste foi criado e ele foi sendo reinventado, modificado, reajustado e tudo mais, sofrendo as várias alterações aí até chegar nos testes que temos hoje em dia, que normalmente são feitos, né, por profissionais da área de psicologia, enfim, a gente vê e os cientistas percebem claramente que a inteligência humana vem declinando. Como eu já disse a vocês aqui, citei só 2 artigos, mas se a gente fosse aprofundar nisso, vai encontrar mais e mais referência bibliográfica, mais e mais referência de pesquisa, mais e mais referências de livros. Quando for na descrição da live lá no YouTube, quando eu colocar essa live lá, vou deixar na descrição alguns desses artigos e livros para vocês lerem também e conhecerem e saberem o que tem sido feito a nível de pesquisa científica nesse sentido. Mas, basicamente, fica constatado que estamos ficando burros, estamos ficando cada vez mais idiotas e superficiais e não cada vez mais inteligentes, né? Como diz a teoria da evolução, ou como dizem muitos evolucionistas. A gente está ficando cada vez mais burro. E a gente percebe que isso não é somente algo que a gente vê na internet, vê nos comentários de postagens de notícias e tudo mais, mas vê ao nosso redor. Basta simplesmente como esse rapaz, né, que tem esse perfil no Instagram, que ele sai fazendo perguntas bem bobinhas e bem simples de geografia, de ciências, de português, de matemática na rua, como de fato as pessoas estão declinando no seu desenvolvimento intelectual. Não estão cuidando disso, não estão nem se importando com isso, né? E por consequência de a gente ter um declínio intelectual e mental e cognitivo,
Um povo burro, um povo que não cresce intelectualmente, um povo que não se desenvolve, né? Não somente intelectualmente, mas também moralmente, vai ser um povo que vai ser facilmente escravizado, vai ser um povo que vai ser facilmente dominado. Aí fica outra grande questão. Será que existe algum projeto de emburrecimento da população, de emburrecimento das nações, de emburrecimento programado, né, como diz o tema dessa nossa live, e diz também o livro do professor John Taylor Gatto? Será que existe ou será que não existe? De acordo com as evidências, né, que a gente vê, científicas, estatísticas, de acordo com as evidências que a gente vê pela história, a gente observa que cada vez mais existe de fato esse emburrecimento, né, crescente e rápido, acelerado, e também vê esse emburrecimento em diversos povos e nações da Terra. E até mesmo no nosso grande país, que é o Brasil, a gente vê isso escancarado no sistema de educação básica até o nível de educação de nível superior também. A gente vê isso bastante presente. E em questões simples. Hoje eu estava conversando com uma mãe que acompanha meu trabalho, né, e se preocupa bastante com a educação dos filhos dela, sobre que hoje em dia, só para vocês pararem para perceber, as pessoas estão questionando se a grama é verde e se o céu é azul. Coisas que são tão óbvias e tão simples e que a gente não precisa ficar refazendo estudos e mais estudos para dizer que de fato, ou comprovar que de fato a grama é verde ou que o céu é azul. Hoje, muitos professores de nível universitário, com doutorado, mestrado e por aí vai, não sabem responder uma simples pergunta: o que é um homem e o que é uma mulher? Experimentem perguntar para diversos professores universitários aí. O que é um homem? O que é uma mulher? Defina o que é um homem e o que é uma mulher. Eles não vão saber, muitos não vão saber, vão dar respostas evasivas, não vão responder, vão dar respostas contraditórias que você fica, como assim? Não é isso não? Não é aquilo não? Enfim, o que diz a ciência? E o que diz isso e o que diz aquilo? Enfim, cada vez mais a gente vê que essa confusão, essa burrice vai crescendo em todos os níveis, tanto na educação básica quanto na educação superior. E também a gente vê que diversas ferramentas têm sido usadas para de fato emburrecer as pessoas também. Por exemplo, não sei se vocês que estão acompanhando a live aqui sabem, mas a rede social chamada TikTok atualmente está realizando uma série de lives diferente dessa live aqui que você está aprendendo. Seja muito ou pouco, mas você está aprendendo, você está refletindo. Ela está realizando lives chamadas lives de NPC. No que consiste essas lives? Basicamente, jovens, né, fazem as suas lives lá. Pessoas que acompanham essas lives mandam prêmios ou premiações em dinheiro, mas que na plataforma é simbolizada com coraçãozinhos, rosas e coisas, né, que a pessoa que vai fazendo a live ali vai ter que fazer. Por exemplo, vai subindo várias rosas aqui, vai subindo vários corações, a pessoa tem que ficar lá na live. Coração, 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 rosa, rosa, rosa e várias outras coisas. E depois dessa live, pesquisem sobre isso de live de NPC do TikTok. Vocês vão ver o quão idiota, o quão emburrecedor é essa desgraça dessa live, essa desgraça dessa rede social chamada TikTok. Se você pai, você mãe que está assistindo essa live agora, ou está ouvindo a gravação, faça o favor, pelo bem dos seus filhos, pelo bem dos seus alunos, de proibir eles, lutar para que eles não utilizem essa rede social. Porque é uma rede social que realmente é um projeto de emburrecimento e que, inclusive, né, foi criado em um certo país aí que as crianças lá são geniais, as crianças lá são fortes. Mas, em contrapartida, os países que utilizam essa rede social criada por esse país estão se tornando cada vez mais burras. Aí fica agora a questão. A gente vê que existe um projeto, né, de emburrecimento programado sim, a nível global, a nível nacional também, e através de diversas ferramentas, principalmente ferramentas digitais aí e tecnológicas também.
a nível até mesmo através da imprensa, que deveria informar, que deveria valorizar e amar a verdade, mas a gente vê o contrário. Cada vez mais a imprensa, esse quarto poder, por assim dizer, vem se tornando um meio de emburrecer as pessoas e não um meio de informar, de fazer as pessoas pensarem, de fazer as pessoas refletirem. Aí daí já fica a dica, né? Os livros de George Orwell, 1984, para vocês lerem e pensarem também sobre essas ficções. Se o que a gente está vivendo hoje em dia é mera ficção ou é realidade. Se o que esses homens, essas pessoas escreveram no passado, como é o caso desse autor, se o que ele escreveu no passado é ou era mera ficção ou era uma profecia, ou era algo a se pensar, né, nas possibilidades que o mundo poderia tomar e que, pensando logicamente, o autor observava a realidade ao seu redor e percebia que o mundo poderia tomar aquele rumo. São coisas que uma pessoa com a inteligência desenvolvida, né, ela não precisa prever o futuro, mas simplesmente observar como as coisas estão atualmente para perceber e pensar nas possibilidades de coisas que podem acontecer daqui para frente. Para quem já conhece essa questão das lives de NPC aí do TikTok, você pensa, qual o rumo que essa juventude vai tomar daqui para frente? Eu que sou bastante fã de filmes de ficção científica, né? Um deles aqui, ó, Star Trek, Jornada nas Estrelas, e vários outros filmes e séries aí de ficção científica, né? Basicamente todas elas sempre tinha aquela introdução do filme ou da série dizendo 2029, os carros voadores, o homem enviando naves espaciais para outras galáxias e por aí vai. Aí a gente está em 2023. O que os nossos jovens estão fazendo hoje? Estão inventando coisas, estão descobrindo uma cura para o câncer, para a AIDS e por aí vai? Não, estão fazendo lives de NPC. Estão discutindo bobagens ou mesmo acreditando em coisas que são mentiras óbvias e questionando coisas que são verdades óbvias e absolutas, como a grama é verde e o céu é azul. E cada vez mais a gente percebe que isso está de fato escancarado a tal ponto que não tem como a gente negar e ignorar essa realidade. Aí agora fica outra questão. O que a gente pode fazer agora, professor? Principalmente o que a gente pode fazer para salvar os nossos filhos, para salvar os nossos alunos, se é que a gente pode salvá-los, né? Porque salvar de fato um homem, uma mulher, um ser humano, só Deus pode nos salvar. E nos salvar de nós mesmos, né? Que somos os nossos próprios grandes inimigos. O lobo é o lobo, o homem é o lobo de si próprio, né? O inimigo de si próprio. Nós somos inimigos de nós mesmos. Nós somos os nossos maiores e grandes inimigos, né? Então, somente o Senhor Deus para nos salvar, não somente dos perigos que nos cercam ao nosso redor e dos perigos que cercam nossos filhos, nossos alunos, as futuras gerações, os nossos jovens, as nossas famílias, o nosso país e o mundo. Somente Deus. Somente Deus. E somente Deus para salvar o homem de si próprio, do mal que nós mesmos causamos e do mal que nós mesmos buscamos. Mas existem algumas ações que nós como pais, nós como professores também podemos tomar, pelo menos para frear isso, para combater isso e pelo menos no que se refere àqueles que estão mais próximos de nós, influenciá-los e contribuir para que, se isso está ocorrendo lá fora, isso não ocorra com os nossos. Se esse daqui é o quadro, né, do mundo lá fora, de uma geração digital imbecil, de uma geração digital burra, onde pela primeira vez na história, né, os filhos têm o QI, ou seja, a inteligência inferior à dos seus pais, se essa geração atual está se tornando cada vez mais tão burra que ela é menos inteligente que seus próprios pais, o que a gente pode fazer pelos nossos filhos? Primeiro de tudo, pessoal, é confiar a educação e a formação dos nossos filhos a Deus. Somente Deus pode fazer no passado, no presente e no futuro o que nós não podemos fazer e talvez não poderemos fazer. Não é garantido que estaremos para sempre, né? Para sempre no sentido de durante toda a jornada de vida dos nossos filhos, mas uma coisa é fato, Deus estará. Deus estará.
Então, antes de tudo, se você está aguardando aí o nascimento de um filho, de uma filha, consagre a vida dos seus filhos a Deus. Ore pela vida dos seus filhos desde já. Jejue. Se reúna com seu cônjuge, com sua família, com sua igreja, para consagrar e apresentar a vida dessa criança a Deus. E também mesmo essa criança já nascida aí, criança, adolescente, jovem ou já adulto, ore pela vida dos seus filhos. O poder da oração pode muito em seus efeitos, como é dito na carta de Tiago, né? Lá no Novo Testamento. Para quem ainda não é novo convertido, está acompanhando aí, Tiago, carta do apóstolo Tiago, fica no Novo Testamento. Lá é dito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí é falado sobre a questão do profeta Elias, que profetizou e disse que não ia chover e não choveu. E quando ele disse que ia chover, veio a chover. E várias outras coisas que aconteceram, né, mediante a oração desse justo e de vários outros justos que tem ao longo de toda a Bíblia, tanto de homens, heróis da fé, quanto de heroínas da fé também. Então, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais a oração de vários outros justos, e principalmente a oração de uma pessoa que depende de Deus e que consagra os seus filhos a Deus. Pode ser que não estejamos com eles amanhã, pode ser que não estejamos com ele daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, mas Deus lá estará. E uma vez eu aprendi que oração, jejum e intercessão é como um míssil teleguiado, que a gente manda essas orações para Deus e ela vai para o futuro. Então, lá na frente, Deus vai responder o nosso clamor, as nossas orações. E quando a gente lê a história do povo de Deus, né, ao longo de toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, bem como ao longo de toda a história da igreja aí, a gente observa muito bem isso, que servos de Deus do passado oraram e até chegaram a morrer, né, partir para a glória, mas Deus respondeu a oração deles, Deus ouviu o clamor deles. Então você como pai, você como mãe, tem que colocar dentre os propósitos de oração, dentre os motivos de oração, orar e pedir a Deus que conceda um coração sábio aos seus filhos, que conceda uma mente clara, uma mente inteligente aos seus filhos também, que os conduza, né, à inteligência, que os conduza à busca pela sabedoria, e não somente a busca pela sabedoria, né, pelo conhecimento, mas um coração realmente e verdadeiramente convertido a Cristo, que é a fonte do saber, que é a fonte do conhecimento, que é a fonte da vida e de tudo mais que precisamos de fato. Então vocês devem começar por isso, para salvar os filhos de vocês e os alunos de vocês. Em segundo lugar, cultivar e guardar o nosso jardim. A Bíblia deixa bem claro, né, desde o início, que a missão que foi dada a Adão e Eva foi justamente de guardar e cultivar o jardim, de fazer o jardim florescer. O autor Douglas Wilson, no livro Futuros Homens, quando ele fala sobre essa questão de guardar e cultivar, não era que somente Adão e Eva guardassem e cultivassem o jardim, ou seja, flores, plantas, frutos, animais, seres vivos. Não era somente isso, mas que fizesse todo o mundo de Deus florescer e crescer para a glória de Deus, ou seja, todas as coisas no mundo que Deus criou, eles como mordomos e representantes de Deus, e nós atualmente como mordomos e representantes de Deus, somos chamados a guardar e cultivar, ou seja, fazer cada uma dessas coisas florescer. E uma das coisas mais importantes que nós temos como pais e mães, como professores, é guardar e cultivar o coração das nossas crianças e dos nossos jovens, de maneira a fazer eles crescerem e florescerem e frutificarem. E crescerem, florescerem e frutificarem de maneira correta, de maneira saudável. Então, para isso, a gente tem que estar lá constantemente como agricultores, né, preparando o solo, semeando o solo, irrigando, adubando, clamando a Deus por chuva, clamando a Deus para que abençoe o nosso esforço, mas sempre nesse trabalho de cultivar e guardar, para que haja florescimento, um florescimento abençoado por Deus. Então, Deus faz a parte dele e deseja fazer a parte dele nas nossas vidas e no que se refere à condução dos nossos filhos e alunos. Mas
nós como pais e mães e como professores devemos fazer a nossa parte também. Primeiro, recorrer a Deus sempre e consagrar a Deus a vida das nossas crianças. Segundo, cultivar e guardar o coração deles e a mente deles, ou seja, trabalhar para que a mente e o coração das futuras gerações floresça, né, em sabedoria, floresça em conhecimento do Senhor, floresça em cada área que Deus os vocacionar a ser. Se Deus quer que nossos filhos, nossos alunos se tornem cientistas, médicos, políticos, empreendedores, a gente tem que cultivar e guardar o coração e a mente deles de tal forma que quando eles estiverem prontos, né, para exercerem essa vocação que Deus tem para a vida deles, seja ela qual for, no mundo de Deus, que elas exerçam com extrema qualidade, que elas exerçam para a glória de Deus, que elas exerçam como uma forma de demonstrar amor ao seu próximo, que elas, através de suas vidas e através do trabalho que fazem, através do seu viver, abençoem a vida das pessoas ao seu redor. E isso seja uma demonstração do cuidado de Deus para conosco, através da vida uns dos outros, porque Deus dota de dons, né, cada pessoa, e de dons diferentes. Eu sou professor, Deus dota outras pessoas com outros dons, um médico para cuidar da nossa saúde, um engenheiro para construir pontes, edifícios e por aí vai. Então a gente tem que ter esse trabalho, nessa mentalidade de guardar e cultivar o coração dos nossos filhos e a mente deles, para que eles cresçam para a glória de Deus em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, tal como o Senhor Jesus foi crescendo e se desenvolvendo lá, né? Como é relatado no Evangelho de Lucas. Outro ponto importante é leitura em voz alta e leitura de maneira geral. A leitura é extremamente tão importante que nesse livro aqui, A Fábrica de Cretinos Digitais, esse mesmo autor, Michael Desmourguet, ele também escreve um livro chamado Faça-os ler para não se tornarem cretinos digitais. Então a leitura é algo extremamente importante. Muito mais do que os filhos de vocês ficarem rolando um feed aí o dia todinho, ficarem rolando um celular e tudo mais, eles têm que rolar um livro o dia todo. Um dos grandes problemas que justamente tem contribuído com esse emburrecimento programado é justamente isso daqui, ó. Isso daqui que está diante de você. Celular, computador, televisão, todas essas tecnologias, todas essas telas, né, têm as suas vantagens, têm os seus prós, mas no tempo certo, na medida certa e com a estratégia certa. Se você não entendeu isso, eu peço a você que, por favor, assista o filme Mãos Talentosas. Assista esse filme com seus filhos, com sua família, Mãos Talentosas. Se possível, também adquira o livro do Ben Carson, Sonhe Alto, que ele, nesse livro Sonhe Alto, ele descreve, né, praticamente tudo que está ali no filme, principalmente o motivo, né, de por que a mãe dele fez com que ele e o irmão dele escolhessem somente 2 programas por semana e, se não me engano, 2 horas por semana, ou foi 2 horas por dia, não me lembro bem se era por dia ou por semana, mas basicamente 2 programas somente por semana e essa faixa de tempo bem limitada para eles assistirem TV. E no demais era livro atrás de livro. Como ela não tinha um conhecimento intelectual tão grande assim, uma das coisas que ela colocou para os filhos dela e que acabou beneficiando ela também, ou seja, salvando as 2 gerações, foi que os filhos dela tinham o desafio de lerem pelo menos um livro por semana e apresentar um relatório desse livro, ou seja, apresentar o que eles aprenderam, o que eles leram, o que eles entenderam do livro para a mãe deles. E por consequência, né, os filhos cresciam em inteligência, se livravam da burrice e ainda contribuíam na própria educação da mãe deles, que buscou inclusive, né, aprender a ler e escrever e também crescer em conhecimento. E a Bíblia deixa bem claro que nós somos chamados a crescermos em sabedoria e conhecimento. Basta vocês lerem o livro de Provérbios aí, que vocês vão ver isso. Então, um dos grandes inimigos, um dos grandes causadores desse emburrecimento é justamente as telas. É justamente esse tempo cada vez maior
Nesse livro aí, A Fábrica de Cretinos Digitais, e também nesse artigo aqui do mesmo autor, também, esse artigo aqui, ó, pessoal, da BBC, ele vai pontuar justamente essa questão aí, de que cada vez mais as crianças e os adolescentes e os jovens passam uma quantidade de tempo astronômico diante das telas. E cada vez mais esse tempo que eles passam diante das telas só contribui para que eles se tornem cada vez mais burros. E por isso que cada vez mais, né, você chega, anda num shopping, você chega num consultório médico, por exemplo, num consultório onde tem uma pediatra, né, e vê as crianças ali, você vai notar, né, várias coisas interessantes sobre crianças que passam um tempo grande diante das telas. Por exemplo, eu que trabalho no momento num consultório médico que tem pediatra, vai várias crianças e adolescentes lá, eu costumo perceber a diferença entre as famílias, entre as crianças e os adolescentes. Tem crianças lá e adolescentes que eles já entram no consultório com a tela diante de si e passam o tempo todinho dentro do consultório com aquela tela diante dos seus olhos, entra dentro do consultório médico com aquela tela diante dos seus olhos e sai de lá com a tela diante dos seus olhos. E você fica, essa criança não respira não, essa criança não vive não, essa criança não tem outro... E quando é tirado em algum momento, né, aí a gente vê a manifestação do cão lá. Para quem já viu, tem um vídeo aqui no meu perfil de um bebezinho viciado em telas já, a tal ponto que quando é tirado dele, ele literalmente se manifesta. E recentemente também eu presenciei uma cena de uma mãe e uma avó que estavam criando o bebezinho dela, a mãe, né, criando o bebezinho dela dessa forma também. Colocando o celular diante do bebezinho lá e quando tirava ele começava a chorar. E elas ficavam fazendo isso várias e várias vezes, como se fosse para ficar sacaneando a criança ou tirando onda com ela, não sei bem. Mas eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, essa mãe está conduzindo essa criança pelo mau e péssimo caminho. E essa avó também está contribuindo nisso. E eu vendo diante dos meus olhos aquilo, eu fiquei, meu Deus do céu, o que as atuais gerações de mães estão fazendo, né? Que lá na frente vai causar um mal imenso aos seus filhos. Tem esse vídeo que eu publiquei aqui no meu perfil e esse mês eu vi a cena do vídeo acontecendo diante de mim, pessoal. Então fica a grande questão aí. Existem vários bons substitutos para a tela e um dos principais é a leitura, é o estudo, é fazer os nossos filhos lerem. Muito melhor do que assistir um filme, por exemplo, é ir ler um livro. Eu garanto a vocês que esses livros aqui, ó, Sherlock Holmes, vai render muito mais conversas interessantes e produtivas, vai render reflexões muito mais profundas e interessantes na cabeça dos filhos de vocês e de vocês como pais e professores do que vocês ficarem assistindo um filme. Eu digo a vocês, eu assisti os 2 filmes de Sherlock Holmes com o ator Robert, eu me esqueci o nome dele agora, mas é o autor de Homem de Ferro. São filmes assim que eu fiquei, poxa, foram bem feitos e bastante, não 100% fiéis aos livros, mas bem condizentes, né, com a narrativa dos livros aqui também. Porém, os livros são superiores, são muito melhores do que os filmes. Para quem já assistiu também os filmes baseados nas Crônicas de Nárnia e já leu os livros das Crônicas de Nárnia, sabe muito bem que os livros são superior a qualquer filme ou qualquer série que seja produzida em cima dos livros. Ainda que seja 100% fiel aos livros, nada supera os livros. Os livros não somente têm o benefício, né, de instigar a nossa imaginação, mas também de reforçar a nossa memória, porque você assiste um filme, horas depois você já se esqueceu de grande parte do conteúdo que estava ali naquele filme. E detalhe, né? Você está assistindo um filme e está usando sua audição e sua visão, mas não está imaginando, porque tudo já está sendo entregue pronto ali. Simplesmente despejar diante de você e você assiste. Mas quando você para ler um livro, não é simplesmente você ouvir. Por exemplo, como eu gosto de ler um livro
fazendo literalmente uma leitura em voz alta. Eu leio o livro, ouvindo minha própria voz também, vendo o que está escrito ali e ao mesmo tempo também imaginando e pensando sobre aquilo que eu estou lendo. Então, não somente é um processo em que envolve seus sentidos, mas também é um processo que envolve toda a sua mente. Por isso que normalmente quando a gente assiste um filme, a gente se esquece poucas horas depois, e quando é dias ou semanas depois, literalmente aquilo se apagou da nossa mente. Enquanto que um livro, ainda que você não se lembre 100% daquilo que está nele, você, por ter passado por esse processo de leitura, de usar os sentidos para ler, de imaginar, de pensar, de refletir naquilo, de fazer, claro, né? Para aqueles que já são fãs aí, leitores fissurados, que leem um livro em um dia, em uma semana, em um mês rapidamente, né? Parabéns aí, você alcançou um nível de leitura de concentração muito boa. Mas é aquela coisa, normalmente quando a gente vai ler um livro no ritmo normal, a gente lê espaçadamente, lê um pouquinho um dia, lê um pouquinho no outro dia, numa semana, na outra semana. Quando vai ver, a gente concluiu o livro, ou seja, você teve toda uma experiência de tempo de qualidade, de tempo de leitura, de tempo de imaginação, de tempo da sua mente sendo regada por algo normalmente bom, a depender das escolhas que você faça de livros para você, para sua família e para os seus alunos. Mas, via de regra, a gente fazendo escolhas boas, livros bons, né, como as Crônicas de Nárnia, que eu aqui citei, O Senhor dos Anéis, Júlio Verne e por aí vai, você vai não somente trabalhando esses pontos aí que eu coloquei, mas também a formação do imaginário dos filhos de vocês. O que vai formar os valores, formar a moralidade dos filhos de vocês? Ou contribuir para a formação da moralidade, do caráter, da fibra moral dos filhos de vocês? Vai ser justamente coisas que vocês vão colocando ali para enriquecer o imaginário deles, para encher a mente deles, por assim dizer, para inculcar ideias e valores na mente deles através de boas histórias. Por exemplo, né, você vai ler Fábulas de Esopo. São histórias super simples que dá para você ler em qualquer idade, e principalmente quanto mais madura, né, ou quanto mais velha for uma criança ou um adolescente, aprofundar ainda mais aquela história simples, mas que atravessou séculos e gerações aí e que continua sendo super útil e muito boa para nós. E para a criação dos nossos filhos também, para a criação e formação dos nossos alunos. Então a gente pode debater, né, várias questões, fazer várias perguntas, entrar em motivações, em pensar sobre as virtudes, sobre os vícios dos personagens. Então tudo isso é muito bom, pessoal. Então leiam em voz alta com os filhos de vocês, tornem a casa de vocês verdadeiras bibliotecas, né? Tenham livros na sala, na cozinha, nos quartos. Sempre leiam alguma coisa com os filhos de vocês, porque ler é bom demais. Ler é bom demais e produz benefícios para nós como pais e professores e também para os nossos filhos. A Andresa comentou aí, também gosto de ler em voz alta. Olha aí, ó. E para quem gosta de fazer essa leitura pessoal, né, individual, eu gosto demais de ler em voz alta, porque envolve toda a minha concentração. Quando eu estou lendo silenciosamente, eu acabo me distraindo com alguma coisa, eu prefiro ler em voz alta, que envolve toda a minha mente e os meus sentidos também naquela leitura. Torna a leitura mais imersiva para mim, Felipe. Eu não sei para vocês, né? Vai ter outros que vão dizer, não, eu gosto de ler mais silenciosamente, eu gosto de ler em determinado período do dia, determinado formato de livro, digital, físico, enfim. Cada pessoa vai ter suas peculiaridades, mas ainda assim fica essa recomendação, leitura em voz alta, desde cedo, desde o ventre, ao longo de toda a vida, e também a leitura de modo geral. E uma das coisas que eu acho fascinante sobre essa questão da leitura é observar que quando eu era criança, tudo que eu assistia de filmes, de séries, boas novelas, né, que se faziam lá atrás, ou boas histórias que se contavam através desse recurso novelístico, por assim dizer, o audiovisual, né? Todas elas sempre tinham uma coisa em comum. As crianças, quando iam dormir, sempre tinha alguém contando boas histórias para elas antes de dormir, ou conversando, enfim, mas sempre era lendo alguma coisa. Por conta disso,
eu fiquei, quando um dia eu tiver filhos, eu também quero ter esse hábito. E por que esse hábito, né, atravessa as gerações? Porque é justamente a oportunidade da gente inculcar valores, inculcar ideias, formar um imaginário, contribuir na educação e na formação dos nossos filhos. Quando eles vão dormir ou antes de dormir, né, quando eles acordam, quando jantam, ter esse hábito. E a própria Bíblia fala sobre isso em Deuteronômio capítulo 6 e capítulo 11. Sobre dentre os vários momentos do dia, ter aquele momento antes de dormir e ao acordar. Então, aproveitem essa oportunidade. Outra boa coisa aí que contribui para tornar os nossos filhos mais inteligentes é justamente a atividade física. Muitos pais ignoram a atividade física para si e também ignoram a atividade física para os seus filhos. Só que a atividade física e a alimentação têm uma relação direta com a inteligência. É um cérebro bem nutrido e um cérebro bem oxigenado, ele vai pensar melhor e vai pensar bem. Já um cérebro mal nutrido e um cérebro mal oxigenado, ele vai ter dificuldade de pensar. Ele vai ter dificuldade de fazer sinapses, conexões, de ter um pensamento, né, claro, de ter um pensamento objetivo, de ter um pensamento concentrado. Então, e fora que vale lembrar que o nosso cérebro é o órgão, né, ou a parte do nosso corpo que consome uma grande quantidade de energia. Às vezes a gente pode pensar, o coração ele vive trabalhando desde que a gente é concebido até o momento que a gente morre. Ele vive lá, bum, 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 acelera, desacelera, acelera, desacelera, mas sempre está batendo. Aí a gente poderia pensar que o coração exige mais energia, mas muito pelo contrário. Às vezes, até mesmo nosso coração chega ao nível de bater tão fraquinho, que se alguém encostar o ouvido assim no nosso peito, ó, praticamente morreu. Morreu, bora enterrar fulano ou balançar ele aí para ver se está vivo mesmo. Mas, por quê? Tem esses picos, né, de bater bem rapidamente, constantemente, ou de desacelerar do nosso coração. Ele sempre está trabalhando ali, mas um órgão que exige extrema quantidade de energia é o nosso cérebro. Então a gente tem que ter uma alimentação nutritiva muito boa, muito rica e muito diversificada aí com vitaminas, sais minerais e por aí vai, mas também ter um ritmo de atividade física, ou prática de atividade física constante e regular, tanto nós como pais, como também os nossos filhos. Por exemplo, toda semana, pelo menos de segunda a sexta-feira, eu pedalo bicicleta. Eu vou para o trabalho de bicicleta, volto do trabalho de bicicleta também. Isso para mim é muito bom, faz um bem enorme para mim, né? E para o meu corpo também e para a minha mente. Porque, por exemplo, quando você está pedalando, você não tem tempo de ficar diante de uma tela, diante de um celular, mas você tem tempo de colocar o seu corpo para se movimentar, respirar e pensar, exercitar a sua mente, orar, refletir ou simplesmente não pensar em nada e seguir o fluxo ali da pedalada, né, para onde você vai. Então a atividade física ela vai gerar vários benefícios para o nosso corpo de maneira geral, mas especificamente para o nosso cérebro, ela vai contribuir ainda mais para a oxigenação do nosso cérebro, ou seja, quanto mais oxigênio o nosso cérebro tem, melhor. Quanto menos oxigênio, principalmente, né, em situações que o nosso cérebro pode ter ou sofrer de ausência de oxigênio, a gente sabe muito bem que depois de 2, 3 minutos já começa a causar algum dano cerebral. E pode ser algum dano cerebral extremamente grave e permanente. Então é muito importante, pessoal, se a gente sabe que a ausência de oxigênio ou a insuficiência dele no cérebro já começa a causar danos, então a quantidade dele regular, constante lá, vai melhorar ainda mais o nosso desempenho, né, intelectual e cognitivo e também do nosso corpo como um todo. Porque a gente precisa respirar, a gente precisa de oxigênio para viver. Isso é um elemento químico, né, essencial para o funcionamento do nosso corpo. E quanto mais atividade física você e seus filhos fazem, mais o seu corpo vai conseguindo funcionar de uma maneira melhor, de uma maneira correta, sua postura vai melhorar, sua
seu fluxo cardiorrespiratório, né, vai melhorar, porque quando você não pratica muito exercício, qual a tendência do seu corpo? Ir se atrofiando, ir se atrofiando. E por consequência, sua respiração, sua musculatura vai se atrofiando também, porque você não está usando, porque seus filhos não estão usando. E por conta disso tudo também, a gente sabe que outro problema vai acontecendo, que é o sedentarismo. E o sedentarismo, um dos grandes problemas diretos e indiretos que ele gera, não somente tem a ver com essa questão de atrofia aí, né, ou da falta de uso dos músculos e ossos, mas também o entupimento das veias e artérias. Ou seja, a gente já tem outro problema. O cérebro precisa de oxigênio. Pelos nossos maus hábitos em relação à atividade física ou à ausência dela, a gente é sedentário, tem uma alimentação ruim, nosso cérebro vai sofrer de falta de oxigênio, ou uma escassez de oxigênio e também um fluxo sanguíneo bom, que deveria ter, mas não vai ter por conta desse problema em relação à atividade física que a gente não tem, né? Ou tem praticamente zerado aí, uma alimentação péssima, as nossas artérias e veias entupidas lá, então já dificulta o fluxo de oxigênio, já dificulta o fluxo dos nutrientes e da energia que o nosso cérebro precisa. Então qual vai ser a tendência? A gente se tornar burro. Não somente por conta de um celular, não somente por conta de um tablet, de uma televisão. Do que adianta você limitar os seus filhos em relação a isso, os seus alunos em relação a isso, mas em contrapartida, você não pratica nenhum tipo de atividade física com seus filhos e com seus alunos. Não sai para dar uma pedalada, não sai para dar uma caminhada, não sai para passear com o cachorro tomar um azinho porque está preso dentro de casa. Não sai para ter uma alimentação mais saudável aí, não cuida disso. Literalmente é kisuke, né? Aqui a gente fala kisuke ou kisuko, aqueles sucos artificiais que tem corante, ou seja, sua hidratação é tinta, sua hidratação é refrigerante, ou seja, uma alta carga de açúcar lá, fora os corantes, aditivos e várias outras porcarias que tem refrigerante, e tudo isso, ó, entupindo ali o corpo dos teus filhos, entupindo o corpo dos teus alunos, entupindo o teu próprio corpo, e por consequência isso vai prejudicando várias coisas na tua vida agora. Pode ser que você não sinta o efeito agora em você ou nos seus filhos, mas lá na frente os efeitos virão. Aí fica a grande questão, né? Às vezes a gente pode não sentir agora, mas lá na frente vai vir. E as farmacêuticas aí vão agradecer, ó, porque o que tu não cuida agora, lá na frente as farmacêuticas vão agradecer. E lá na frente, não somente o teu corpo vai estar definhando cada vez mais e mais rápido e viciado em drogas, né, em fármacos, mas também a tua mente também vai estar declinando cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido a gente vê aí, né, as notícias relacionadas a Parkinson, mal de Alzheimer e por aí vai. Muitas dessas doenças, muitos desses problemas, a gente sabe que vai vir. A gente sabe que é uma consequência da queda, né? Desde que o homem pecou, uma das grandes consequências do pecado, se não é a principal, né? É a principal, é a morte. E a morte vem, né, para todos nós. Nós envelhecemos, nós morremos, nós adoecemos. E uma das grandes doenças, né, dos tempos modernos são justamente o Alzheimer, o Parkinson, a depressão e várias outras doenças, né, neuroquímicas que afetam a nossa mente. Então, se a gente não cuida agora, esses problemas lá na frente vão se agravando, como um efeito bola de neve, e também vão piorando cada vez mais ao longo de toda a nossa vida, ou podem piorar muito rápido, mesmo enquanto nós somos jovens. Então, a gente tem que cuidar agora, pessoal. Então, a atividade física é algo muito importante para que os filhos de vocês se tornem homens e mulheres inteligentes. Vocês têm que cuidar desse aspecto da atividade física, principalmente as famílias educadoras aí, que às vezes só se importam em cuidar do aspecto intelectual, mas no aspecto físico deixam a desejar, deixam de lado. Pelo menos que seja, pessoal, é uma caminhada diária, sair para pedalar, andar de bicicleta, jogar bola, natação. Eu sei que muitas famílias já fazem isso,
e até tem isso como parte do seu planejamento, né? Mas é muito importante que vocês tenham isso como prática regular e sempre constante, para cuidar, né, de todo o corpo do filho de vocês e de todo o desenvolvimento e formação, né, deles também. E por último, o contato com a natureza. O contato com a natureza é algo que beneficia a todos nós seres humanos, porque nós fomos criados por Deus de uma maneira que a gente contempla e se maravilha com tudo que é belo e tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso. E não somente com coisas que a gente pode ver, mas também com coisas que a gente pode ouvir e coisas que a gente também pode sentir ou tocar, através do tato, através do olfato, do paladar, de todos os nossos sentidos. Por exemplo, existem pesquisas, né, que comprovam, deixam bem claro, que você está num ambiente verde, diante de floresta, diante de mata, diante de plantas, árvores, animais, diante desse ambiente natural, traz ao seu corpo, você está durante um único dia, traz ao seu corpo tudo aquilo que, em teoria, analgésicos, antidepressivos e toda essa carga de remédio aí, né, toda essa carga de drogas e de fármacos deveria gerar, mas não gera. E se gera, gera num curto período mesmo. E você fica viciado em algo que não vai trazer efeitos satisfatórios. Enquanto que se você passar simplesmente um único dia num ambiente verde, vai gerar efeitos psicológicos e fisiológicos para o seu corpo que vai durar até mesmo muito mais do que um dia. Basta vocês verem, né, como a gente fica. Muitas igrejas evangélicas e até mesmo igrejas católicas, em diversos períodos ao longo do ano, realizam os chamados retiros ou acampamentos, né, das suas congregações, das suas igrejas. E muitos se retiram ou fazem esses acampamentos, essas iniciativas em lugares verdes. Você já está ali, junto com sua família, junto com seus amigos, num bom momento, e além do mais de tudo isso, né, buscando a Deus também, fora que, junto de um ambiente verde, junto de um ambiente natural, junto de um ambiente que tem todo aquele contexto dos passarinhos cantando ali, de um ambiente que está com um ar puro, né, e renovado, sem poluição e tudo mais. Então, tudo isso contribui para que você saia dali mais calmo, mais relaxado, mais concentrado, mais focado também. Por isso que quando começa a semana, logo depois de um retiro, você já começa 100% praticamente. Em tudo que você for fazer ali, a sua mente está tinindo, já pronta para fazer. Então existem várias coisas aí, vários benefícios que o contato com a natureza nos proporciona, e dentre eles que o contato com o verde, simplesmente com um ambiente ali de floresta, de mata, esse contato com o ambiente natural, ele vai gerar no nosso corpo um efeito como se fosse de um antidepressivo, um estimulante. O próprio contato com o sol também é um dos remédios naturais que combatem a depressão, né? Então, se você está com lutas aí nesse aspecto da vida de vocês, ou os seus filhos, ou os seus alunos, um excelente remédio bora sair para caminhar, bora sair para uma praia, bora sair para fazer uma trilha na mata. Só isso vai gerar no seu corpo, no corpo dos seus filhos e dos seus alunos, um efeito que qualquer remédio que vocês pensarem aí poderia até gerar, e até pode gerar, mas durante um curto período e a um preço muito caro. Enquanto que uma simples caminhada na praia, uma simples caminhada na mata, um simples momento ao redor de uma fogueira, contemplando um céu estrelado, vai gerar benefícios imensos para a saúde de você e seus filhos, e fora que vai gerar benefícios imensos também para o desenvolvimento cognitivo deles e também o de vocês. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Consagrar os nossos filhos a Deus, cultivar e guardar o nosso jardim, ou seja, o coração e a mente dos nossos filhos de maneira intencional e estratégica, praticar a leitura em voz alta, trabalhar essa questão da leitura, né, na nossa casa, na nossa família, cuidar da atividade física, extremamente importante, não abram mão. Se vocês querem ter filhos cada vez mais inteligentes, então cuidem da atividade física com os filhos de vocês.
E também esse contato com a natureza, que não somente vai proporcionar esses efeitos benéficos ao corpo, mas também à mente. Também à mente. E quando vocês se retirarem para esses locais, né, ou terem esses momentos aí na beira de uma praia, caminhando, tomando um banho de rio, indo pescar, enfim, estejam totalmente naquele momento. Estejam totalmente naquele momento de vocês mesmos, com os filhos de vocês, enfim, aos professores aí nos momentos de passeios pedagógicos, enfim, estejam naquele momento porque vai ser muito bom e vai ajudar a gente a combater, né, essa questão desse declínio intelectual que é cada vez maior e constante. E fora que todo esse declínio intelectual, pessoal, ele vai contribuir para várias coisas negativas. Vai desacelerar, né, o ritmo de aprendizado aí e também a questão da memorização dos filhos de vocês. Se eles estão caindo, né, tendo um declínio cognitivo e intelectual, significa que vai ter uma perda de conhecimento, ou seja, a memorização vai pelo ralo. Aprendizado moral, espiritual, vai pelo ralo também. Então, se a gente não cuida desses aspectos que eu coloquei aqui, e desses aspectos que também, através dessas leituras que eu vou recomendar aqui, vocês vão ver, a gente vai ter um declínio na vida como um todo dos nossos filhos. Uma das coisas que o Senhor Jesus ele disse para nós, os 2 grandes mandamentos que a gente deve guardar e obedecer amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu corpo, com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar a Deus com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com todo o meu corpo, com todas as minhas forças, se eu não estou pleno? Se a minha mente não está plena? Mente sã, corpo são. Já diz o ditado aí. Como é que eu posso estar totalmente são, né, se a minha mente está bagunçada, desajustada e está em declínio? Se a mente dos nossos filhos está assim em declínio também. Então, se a gente cuida desse aspecto, né, da inteligência dos nossos filhos, do desenvolvimento correto e saudável dela, a gente também está cuidando de outros aspectos da vida deles, do aprendizado como um todo da vida deles, do relacionamento deles com Deus também para. Então, cuidando dessa questão do desenvolvimento da inteligência deles, a gente vai estar cuidando do relacionamento deles com Deus, do relacionamento deles com outras pessoas também, do futuro deles e de todos os demais aspectos da vida deles, porque eles precisam ter uma mente sã, eles precisam ter uma mente saudável, uma mente em desenvolvimento para encarar qualquer coisa que vier mais à frente da vida deles. Então, vamos cuidar aí. Uma dica extra também, que eu recomendo bastante, e é algo que eu sempre vi nas histórias e biografias dos heróis da fé, e também para nós, né, que somos evangélicos, dos heróis da fé e dos mártires da fé, e também na história dos cientistas, é que eles tinham algo chamado diário. Muitos homens, né, e garotos e rapazes aí pensam que essa questão de diário é coisa de menininha, é coisa de mulherzinha e tal, isso, aquilo, outro. Mas não. Eu sei que muitas garotas e muitas meninas têm essa prática, né, de terem diários consigo, mas praticamente todos os homens de Deus e mulheres de Deus do passado, e até mesmo dos tempos atuais, e também os grandes cientistas do passado, eles tinham diários. E esses diários acabavam virando o quê? Os nossos livros dos tempos modernos, dos tempos atuais, né? E muitos desses livros, esse livro aqui mesmo, Ciência e Fé de Galileu Galilei, era um desses diários. Claro que aqui é uma coletânea de cartas de Galileu Galilei. Mas, por exemplo, também, um cientista que muitos não admiram, né? Mas está aqui, Charles Darwin. Vê a grossura do livro aqui. Mais de 300 páginas. Fora os vários outros livros que ele tem. Tudo isso, baseado em diários. Então, para mim, uma prática que tem me ajudado bastante nesse sentido mental, né? De memorização, também de concentração, de fazer uma limpeza da mente, por assim dizer, e também dar uma aliviada, né,
a nível emocional, é fazer diário. Esse daqui, no caso que eu estou fazendo aqui, é um diário para minha filha, para que, se algum dia eu não estiver mais aqui, ela possa ao menos ler e saber várias coisas assim que eu gostaria de dizer a ela lá mais na frente. Então fica como uma forma de registro e também como uma forma do meu apreço, do meu amor por ela. Também vou estar iniciando um para o meu filho. Aí cada um vai estar tendo várias coisas, né, semelhantes, outras coisas diferentes, mas enfim, é uma boa forma de vocês cuidarem do desenvolvimento intelectual de vocês. Eu também já tenho essa prática há anos já, pelo menos há uns 5 anos. Eu tenho diários de cada ano com várias coisas que eu vou anotando, coisa de estudo, livro que eu concluí, filme, série que eu assisti, coisas que eu passei de bom e de ruim, né, ao longo de cada mês, semana, enfim, aprendizados que eu tive e por aí vai, várias coisas que eu saio anotando e que servem como uma terapia, por assim dizer, um momento terapêutico muito bom. Então fica a dica aí extra, né, que os nossos heróis da fé, as nossas heroínas da fé do passado já faziam. Inclusive um deles que eu admiro bastante, que é John Wesley, ele fazia bastante isso. Jonathan Edwards também fazia isso bastante. Susana Spurgeon e várias outras mulheres aí também do passado faziam isso bastante, pessoal. Tanto que muitos desses diários aí viraram livros que são lidos e relidos e publicados aos montes aí em diversas editoras aqui do Brasil e do mundo afora. Então, porque justamente isso serviu de legado para os filhos e descendentes deles e também serve para nós, para a edificação da nossa fé, aprender com esses homens e mulheres do passado. Mas já prosseguindo para o finalzinho da nossa live aqui, eu me esqueci de colocar um ponto aqui. Todos esses homens e mulheres do passado aí, até do passado recente, que são referência em termos de inteligência, eles sempre eram homens e mulheres de leitura e eram homens e foram homens e mulheres que escreviam bastante. Aí você vê um livro desse daqui, vê o livro, o peso do livro. Susan Bauer, A Mente Bem Treinada, esse livro aqui. Ela escreveu vários outros livros aí. Você vê essa coleção aqui de Sherlock Holmes. Você vê esse livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies, e vê os outros livros dele. Tudo livro, ó. Aqui também de Galileu e de vários outros cientistas. Eu só tenho um livro de Galileu até o momento, mas eu sei que ele escreveu vários e vários livros. Esses homens e mulheres eram pessoas de leitura, eram pessoas de escrita, eram pessoas que pensavam ali, estavam imaginando. Por isso que eles fizeram tantas descobertas, por isso que eles fizeram tantas coisas. O exemplo que eu dei do Leonardo da Vinci, ele escrevia bastante. Aí você, aí você vai ver os registros dele, é só registro de descobertas. Você vê um homem que era à frente do tempo deles. Então, esse hábito do diário é muito bom mesmo. De escrever é muito bom. Recomendações de livros. Emburrecimento Programado, de John Taylor Gatto, que inclusive dá título, né, o tema a essa live que eu realizei aqui. A Fábrica de Cretinos Digitais e também Faça-os Ler, do mesmo autor, Michel Desmarget, ou Desmurget, e Jane, também. Depois eu vou estar colocando aqui nos stories esses livros e na descrição da live também. Esse livro aqui, ó, A Experiência da Mesa, de Dev Titus, é um livro muito bom e ele tem uma prática aqui que é esquecida pelas famílias atuais. A prática de simplesmente se sentar na mesa com seus filhos, com seu cônjuge, com sua família e simplesmente tomar uma refeição à mesa juntos, nem que seja uma vez no dia. E não somente isso, celular desligado, todo mundo de frente para o outro, distante da TV, e essa prática há muito esquecida da experiência da mesa, de simplesmente se sentar à mesa, ela salvou gerações, ela protegeu gerações, salvou crianças e idosos, enfim, contribuiu para o fortalecimento de milhares e milhares de famílias ao longo de milhares de anos. E hoje em dia o que tem ocorrido mais? As famílias se despedaçando, se desestruturando, os jovens se tornando mais burros e idiotas e superficiais.
E por que a gente percebe isso? Quando a gente vai nos lares, qual é o retrato dos lares? Os jovens passando tempo diante de TV, almoçando diante da TV, jantando diante da TV, tomando café diante da TV e nada diante de uma mesa, nada diante uns dos outros. Então, um dos bons benefícios de se estar à mesa com a família é que um está olhando no olho do outro. Um vai trocar ideia, conversar um com o outro. Então, fica essa dica aí. Experiência da mesa. Outro livro também sobre essa questão do ambiente universitário, A Lavagem Cerebral, de Ben Shapiro, editora Trinitas. Ele vai falar sobre essa situação que tem ocorrido no ambiente universitário. E para quem viu um vídeo que está circulando aí, né, da PUC, se não me engano do Rio de Janeiro, foi de São Paulo, uma situação que uma estudante judia passou lá. Vocês veem como realmente o emburrecimento está programado e sistematizado no ambiente universitário, onde as pessoas não questionam mais, onde as pessoas aceitam tudo, de pronto, bateu e pronto, aceitou. Enquanto que existem alguns que pensam e questionam e se levantam, né? Para realmente debater, para realmente perguntar, para realmente pesquisar e por aí vai. Mas uma grande massa aceita de bate pronto. Uma grande massa ali. Aquela estudante, ela se levantou. Mas em contrapartida, vários outros ali, pela imagem do vídeo, mais de 40 ou mais de 30 pelo menos, eu posso estimar ali, que estavam aceitando aquilo que estava sendo entregue ali pelos professores de bate pronto. Então, fica a questão aí para vocês pensarem. E por último, esse livro aqui de Solano Portela, O que estão ensinando aos nossos filhos? Vocês querem os filhos de vocês assim? Sofrendo lavagem cerebral? Se não querem, então cuidem de serem ativos na educação dos filhos de vocês. Então, desde já, pessoal, a live é essa. Espero que tenha abençoado, tenha edificado a vida de vocês. Qualquer pergunta que vocês tenham aí sobre recursos a mais, né? Nessas dicas, orientações, nesse assunto que eu tratei aqui, vocês podem mandar aí pelo direct e também nos comentários lá da live, né? Ela vai ficar disponível lá no meu canal no YouTube. No demais, que Deus os abençoe. Obrigado a quem esteve nos acompanhando aí ao vivo e tem acompanhado, abençoado, prestigiado, enfim, e divulgado aí, contribuído no meu trabalho também. Orem pela minha vida, orem pela minha família e orem pelas nossas crianças, pelos pais e mães, né, do nosso Brasil. A gente não pode salvar o mundo, mas pelo menos a gente pode cuidar para que a realidade das nossas famílias, das nossas comunidades, das nossas escolas, das nossas igrejas seja diferente. Então, no que a gente pode fazer naquele círculo próximo de nossa família, amigos, vizinhos, conhecidos, igreja, escola, enfim, comunidade, bora cuidar de influenciar, bora cuidar de melhor servir a essas pessoas e ajudar elas a serem bênção na vida umas das outras também, enquanto também somos bênção na vida delas também. Que Deus os abençoe e até a próxima live, se Deus quiser. Lembrando, tem o desafio Eclipse em Família aqui no meu perfil. Quem quiser participar, vai estar sendo sorteado 2 livros sobre o sistema solar. Entrem aí no meu perfil, vejam essa postagem. Amanhã vai estar ocorrendo o eclipse, então já sigam as regras lá, observem bem. E amanhã eu vou estar realizando o sorteio desses 2 livros e uma live sobre o que a gente pode aprender e ensinar aos nossos filhos a partir desse eclipse. Até a próxima live, pessoal. Que Deus os abençoe e obrigado aí, todos vocês que estiveram aqui conosco.